Boa noite, irmãos. É com alegria que chegamos mais uma vez na sua casa. E eu quero convidar você e a sua família para que se reúnam para nós fazermos a nossa reunião de oração. Hoje, quarta-feira, nós temos esse encontro especial na nossa igreja. E eu quero que você reúne a sua família e que juntos possamos buscar mais uma vez o Senhor. Vamos fazer isso? Oremos. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja para podermos buscar o Senhor, estarmos em comunhão contigo. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso meio. Nós estamos aqui clamando pela Tua presença, pelo Teu agir. Pai, visita cada lar, cada família da igreja nesse momento, ó Deus, onde possamos, ó Deus, juntos louvar o Teu nome, como também buscar a Tua face. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Fica conosco, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para nós louvarmos a Deus com uma canção, e essa canção, ela está relacionada com a nossa mensagem. O Salmo 37, versículo 5, diz assim: emprega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos louvar? Mais uma vez, entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para sobressair tua justiça, como a luz, para sobressair tua justiça, como o sol ao meio-dia, para sobressair tua justiça, como a luz, para sobressair tua justiça, como o sol ao meio-dia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 37, versículo 1 ao versículo 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Emprega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar mais uma vez. Aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos buscar juntos o Senhor e que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor amado, nós queremos nesse momento buscar mais uma vez a Tua presença e queremos juntamente com os nossos irmãos
nas suas casas, nos render a Ti, reconhecendo, ó Deus, que precisamos do Senhor. E pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor nos visite com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia, que é tão grande, e que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, e que esse ensinamento nos ajude, ó Deus, a permanecermos nos Teus caminhos, confiando tão somente em Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto que eu quero compartilhar com vocês é para que na nossa reunião de oração nós possamos ter em mente duas verdades, e que essas duas verdades nos ajudem a continuarmos orando e intercedendo uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelo mundo, pelo nosso país, e orando também para que Deus nos fortaleça. No livro Transforme Sua Atenção em Poder, Robert Schuller, ele fala da sua experiência de um amigo seu chamado Pat. E nesse livro, ele faz uma conclusão do que aconteceu com seu amigo, uma conclusão bíblica. E ele faz isso afirmando duas coisas: Deus permite o sofrimento, e Deus tem um propósito santo no sofrimento. Nós encontramos no Salmo 37 as palavras do salmista, e ele traz um grande conforto no sofrimento. É verdade que o seu sofrimento, ele não foi caracterizado pela morte de nenhum de seus filhos, ou de sua mulher, ou de alguém com que ele convivia pessoalmente, pai, mãe, irmão, etc. Mas o seu sofrimento era causado por algo que estava acontecendo com as pessoas que o detestavam, algo que a seus olhos não dava para entender. Daí, Deus iniciar o tratamento de cura, dizendo a Davi, como ele começa o capítulo 37, não te indignes. É a forma como Deus foi tratar com o salmista e ajudá-lo nesse momento. Davi precisava ter um discernimento correto do que significa a soberania de Deus, porque a falta desse discernimento o levaria a comportar-se fora dos padrões divinos. E é interessante que veja como Deus está evitando que Davi desenvolva um processo extremamente negativo e prejudicial a ele próprio. A indignação, como ele começa dizendo, não te indignes, só iria produzir negativismo no coração do salmista. Como diz o versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Como também irritação, como diz o versículo 7, descansa do Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios.
e também impaciência, como diz o versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deus estava mostrando para Davi que não era isso que ele queria que Davi desenvolvesse na sua vida: indignação, inveja, irritação, impaciência. Mas para evitar o processo de destruição, Deus dá uma injeção de ânimo ao seu servo Davi. E no versículo 2, no versículo 10, Deus diz para Davi: olhe para frente, veja o que diz o versículo 2: Davi, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Veja o versículo 10: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. O projeto que Deus tinha para Davi é: Davi, olhe para frente. O segundo projeto que Deus tinha para Davi está no terceiro versículo e no versículo 7. E Deus diz para Davi: Davi, olhe para cima. Veja o terceiro versículo: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. O desejo de Deus para Davi é: Davi, olhe para cima. E o terceiro processo de encorajamento de Deus a Davi está ainda no verso 3, quando Deus diz: seja construtivo, Davi. Veja o que diz o verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, Deus estava dizendo para Davi: faça o bem, faça algo positivo. Em contraste com o versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, Davi. Davi, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O verso 8 mostra que a ira e a impaciência resultaria em um péssimo resultado se Davi seguisse esses caminhos. Sabe o que a gente aprende, amados? O que Deus quer nos ensinar? O sofrimento, ela é uma verdade bíblica irrefutável. Jesus, ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições. Nós não estamos imunes ao sofrimento. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, mesmo servindo a esse Deus vivo, nós não estamos livres. Olha para a vida de Davi aqui no texto. Mesmo ele sendo um servo de Deus, Davi passa por situações difíceis e muitas vezes de sofrimento na sua vida. O que nós precisamos discernir é qual o objetivo de Deus quando Ele nos alcança, quando Deus permite o sofrimento nas nossas vidas. E é isso que eu quero continuar compartilhando com a igreja. Na nossa palavra de hoje, na reunião de oração, eu quero que você compreenda esse tema: a melhor receita em tempo de sofrimento. A melhor receita em tempo de sofrimento. É isso que eu quero que nós, da igreja, a nossa família da fé, você que está em casa, juntamente com a sua família, nós possamos pensar nesse tema: a melhor receita em tempo de sofrimento. E a primeira lição que Deus quer nos ensinar nesse texto é: a melhor receita em tempo de sofrimento é confiar no Senhor. Esta é a primeira lição. Veja que no Evangelho de João, no capítulo 9, nós encontramos nesse texto aquela passagem onde Jesus se encontra com um homem cego desde o seu nascimento.
E naquela passagem de João capítulo 9, neste sofrimento, havia um propósito de Deus a ser cumprido. O que está claro no capítulo 9 de João, versículo 3, quando Jesus ele diz: foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? É no sofrimento que devemos procurar entender os desígnios de Deus. Muitas vezes é no sofrimento que Deus ele irá tratar conosco, Ele irá nos ensinar. É Ele que vai trabalhar com as nossas vidas, com a nossa casa, com você, comigo. E esse entendimento só se torna claro quando Deus, em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. E esse é o momento da nossa família refletir a respeito da nossa vida com o Senhor, se de fato nós temos ou nós não temos essa comunhão ainda com Deus, se de fato a minha vida é de Jesus, ou se ainda não tenho essa convicção, essa certeza. Essa palavra é para você e para mim. E é interessante nós observarmos que é fundamentado nessa verdade, o senhorio de Jesus Cristo, que este Salmo 37, ele nos dá. A melhor receita em tempo de sofrimento é nós confiarmos no Senhor. Veja o verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Conta-se que um determinado dentista, todas as vezes que ele ia executar uma cirurgia, ele dizia ao seu paciente: olhe para a ferida e depois fixa os seus olhos em mim. Esse é o tipo de confiança que nós devemos ter em Deus. Esse é o tipo de confiança que a nossa vida deve ter em Jesus Cristo. Agora, como confiar em Jesus? Tendo o discernimento, a clareza mental, a convicção absoluta do coração e da alma, quem Ele é. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Foi Ele quem nos redimiu, nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, ou seja, Ele é o nosso dono. Nós precisamos ter essa convicção. E eu pergunto: quem é Jesus para você? O que Ele tem sido na sua vida? Conta-se que na palavra, certa vez, Jesus perguntou qual era a opinião pública a respeito de quem é Jesus. E para uns, Jesus era João Batista, outros eram Elias, para outros eram alguns dos profetas que ressurgiu. Mas Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E o ungido do Senhor disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o ungido, o cumpridor das promessas do Antigo Testamento. E Jesus, ele disse a Pedro, lá em Mateus capítulo 16, versículo 17: você é feliz, Simão, filho de João, porque essa verdade não foi dada a você por nenhum ser humano, mas ela veio diretamente do meu Pai que está no céu. Sabe o que a gente aprende? Só podemos confiar em quem conhecemos. E essa confiança, ela é resultado das nossas amizades, da nossa comunhão, da nossa intimidade entre pessoas que se conhecem.
Quanto mais comunhão nós tivermos com a pessoa, mais confiança é gerada nele. É porque ele sabia que Davi o conhecia. O conhecia não apenas de ouvir falar, mas o conhecia por causa da sua intimidade com ele. Essa confiança, ela não quer dizer abandono, como fazem os teístas, aqueles que não acreditam em Deus, que vivem no mundo como um relógio, cujo Deus deu corda e o abandonou, e o empregou ao mundo a sua própria sorte, cuja força dura enquanto dura a corda. Não é esse tipo de confiança que nós devemos ter em um Deus que é tão verdadeiro, tão real, companheiro, amigo, consolador. E aí eu lembro daquela palavra que eu trouxe lá em Êxodo, no capítulo 17, de 8 a 16, onde eu compartilhei com a igreja, dizendo que Deus, Ele é o nosso socorro na batalha. Eu também disse que Deus, Ele ouve as nossas orações na batalha. E eu também afirmei que Deus, Ele é a nossa bandeira na batalha. A melhor receita em tempo de sofrimento é saber que Deus, Ele é a nossa bandeira, e nós podemos confiar tão somente nele. Nós não podemos ter dúvida. Por isso que o texto diz: confia no Senhor e faz o bem. A segunda lição que nós podemos aprender em tempo de sofrimento é que entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para nós entregarmos tudo ao Senhor, a nossa vida, o nosso caminho, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa aflição, o nosso desespero, a nossa ansiedade, é só conhecendo como Senhor e Salvador da vida. Só experimentando a força do seu poder, a mudança que Ele causa em nossa vida, em nosso pensar e em nosso agir. Quando nós olhamos para o versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Empregar parece ser fácil, mas não é. Quantas vezes nós resistimos em empregar para Deus? Nós sabemos que na realidade é muito difícil. Por isso é necessário sabermos que nessa entrega total, nós temos que escolher quais as atitudes que devem ser tomadas. Existem duas atitudes que nós precisamos tomar. Primeira delas, é preciso fazer uma entrega total, permitindo uma ação completa de Deus. Você tem feito isso? É preciso fazer uma entrega total, permitindo uma ação completa de Deus. Conta-se que um certo arquiteto, ele andava profundamente aborrecido, chateado, que não desejava mais ser procurado por ninguém. Ele já estava aborrecido com a sua profissão. E ele ficou ainda mais
quando alguém o procurou para pedir-lhe a planta de sua casa, que ele o fizesse. E essa pessoa insistiu tanto que ele resolveu atender o pedido do seu cliente. Porém, a proporção que o arquiteto traçava no aposento da casa, o referido senhor discordava totalmente dele, dizendo que onde o arquiteto colocou a sala, ele diz, aí não. Onde o arquiteto colocou o quadro, ele diz, também não aí. Onde o arquiteto desenhou o banheiro, ele diz, não quero assim. E cada vez que o arquiteto mostrava todo o projeto, aquele senhor não concordava com nada do que estava vendo. Notamos que esse fato mostra que aquele senhor, ele não estava querendo a total ação do arquiteto, mas ele já fora com a sua casa pronta e planejada, e ele queria apenas que o mesmo a lançasse e a traçasse no papel. Sabe o que a gente aprende com essa ilustração? Às vezes nós agimos assim com Deus. Em vez de deixarmos que Deus pegue a nossa mão e nos conduza, nós é que queremos conduzir. Se há um vale a descer, se há uma montanha a subir, nós preferimos contornar e agir conforme nós queremos. Não conseguimos o que almejamos e, acima por tudo, tornamos difícil a ação de Deus e do seu Espírito em nossa vida. A minha aplicação é: faça uma entrega total a Deus de todas as coisas que o preocupam, que traz aflição, que traz angústia ao seu coração. Entrega a Deus o seu querer, o seu desespero, o seu sofrimento. Diga a Ele: Senhor, toma conta da minha vida, de meus sentimentos, e que todo o meu querer, todo o meu pensar, o meu agir estão entregues no teu altar. A segunda e última atitude é: eu preciso entregar e obedecer. Eu preciso empregar e obedecer. O texto diz no versículo 5: entrega tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós só podemos empregar tudo a Deus se o conhecermos, não intelectualmente, mas tendo uma experiência pessoal com Deus. Se nós não conhecermos, jamais vamos obedecer. Conta-se que um certo homem, ao chegar a uma estação para embarcar o seu filho, ele sentiu-se desesperado diante daquela máquina de ferro enferrujada, e sem nenhum conforto para o seu filho, que iria fazer uma longa viagem. Ele procurou entre os passageiros alguém conhecido para entregar-lhe o filho, mas ele não encontrou ninguém ali. Ele estava apreensivo, ele estava triste, e ele desceu do trem, angustiado, esperando que o mesmo desse partida. Quase em cima da hora, o trem ia sair. Chegou alguém atrasado, com as suas maletas, e com um ligeiro comprimento, entrou no trem. E ele reconhece naquele homem um velho amigo. Sem perda de tempo, aquele homem entra no trem e leva seu filho para ser cuidado pelo seu amigo. E ele sai alegre: agora eu estou tranquilo,
porque o meu filho está em boas mãos. Eu quero concluir dizendo que é assim que nós devemos fazer com Deus. É preciso empregar e é preciso obedecer. O caminho que estamos andando requer isso. Eu sei que as nossas dificuldades são muitas, mas nós precisamos de Deus. Se você entregar os seus cuidados aos cuidados de Deus, Ele é o nosso melhor amigo. E é nele que nós podemos sentir segurança e tranquilidade. Vamos orar? Aí na sua casa, reúne a sua família. Em tempo de sofrimento, a melhor receita é nós confiarmos no Senhor e entregarmos ao Senhor tudo o que temos. As nossas atitudes, é preciso fazer uma entrega total, permitindo uma ação completa de Deus. Segunda atitude, é preciso empregar e obedecer. Que Deus te abençoe. Reúne agora a sua família, coloque os seus pedidos de oração e vamos orar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.